Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Está no ar mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, filmes, minisséries, documentários, tudo isso para você conhecer a real face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. E os que renegam a fé não viram que os céus e a terra eram um todo compacto e nós desagregamo-los e fizemos da água toda coisa viva? Então não creem? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. E fizemos na terra assentes montanhas, para que ela se não abalasse com eles, e nela fizemos amplos desfiladeiros por caminhos para se guiarem. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. E fizemos do céu um teto custodiado, e eles, a seus sinais, estão dando de ombros. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. E ele é quem criou a noite e o dia e o sol e a lua, cada qual voga em uma órbita. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. E nunca fizemos a eternidade para mortal algum antes de ti. Então, se morres, serão eles eternos? كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Cada alma experimentará a morte, e pôr-vos-emos à prova, com o mal e com o bem, à guisa de tentação, e a nós sereis retornados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Em nome de Allah, e que a paz e a bênção dele estejam com seu mensageiro Muhammad e todos os mensageiros enviados antes dele. Ainda entre os versículos do Alcorão Sagrado que citam sobre a morte, sobre a viagem além da morte, temos o verso onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnah wa ilayna turja'un." Cada alma experimentará a morte, e vos colocamos à prova com o mal e com o bem, como exame, e a nós sereis retornados. Allah subhanahu wa ta'ala cita que todo mundo irá morrer. Isto já é conhecido da natureza humana e da natureza do mundo. Tudo tem um fim. Porém, cita para nós por que vivemos e morremos, para que Deus criou o ser humano. Iremos ser postos à prova, iremos ser examinados com o mal e com o bem, e depois a Deus retornaremos para sermos julgados. Em outra parte do Alcorão também lemos: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Aquele que criou a vida e a morte, para vos provar quem de vós é melhor em ação. Então, o ser humano não foi criado por acaso. Eu não fui criado à toa. E quem criou, enviou mensageiros para avisar o ser humano que esta vida tem um sentido, tem um significado, e para avisar no que devemos crer, como devemos crer naquele que nos criou e o que devemos fazer em adoração a Ele. Então, o exame, a provação. A pessoa é provada com o mal e com o bem. Até faz parte desta provação a própria morte. A morte é uma provação para quem morre e para quem se despede daquele que está a morrer. A doença é uma provação, é um exame. A pobreza também. Porém, também somos provados com o bem. Hoje muitas pessoas pensam que se estão bem, ricos, se estão com saúde, se estão com família bem estruturada, estabilizada, pensam que Deus está agradado com eles, está satisfeito com eles. Porém, isto não é verdade. Deus examina tanto com o bem como com o mal. Te examina com a riqueza, para ver se você agradece e o adora com esta riqueza que você tem, e te examina também com a pobreza, para ver se esta pessoa é paciente e agradece a Deus mesmo sendo pobre e não tendo recursos, e o adora como deve ser adorado. Também examina a pessoa com a doença. Esta pessoa deve ser paciente e deve agradecer a Deus em todas as situações. E examina e põe à prova uma outra pessoa com a saúde, com a força. No que essa pessoa vai utilizar esta saúde, esta força? وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. E vos pomos à prova com o mal e com o bem. Então, a pessoa que está bem não significa que Deus está satisfeito com ela. E a pessoa que está mal não significa que Deus está insatisfeito com ela, que ela está a pagar por algo que ela possa ter feito. Não, jamais. Vejam a palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, na qual ele diz: Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. As pessoas que mais são provadas são os profetas. As pessoas que mais são postas à prova e sofrem mais são os profetas. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو ثم الأمثل فالأمثل. E assim, em seguida, aqueles que são mais próximos deles e em seguida os que são mais próximos. Ou seja, quem tem crença é provado, é examinado. Quem está no caminho da verdade, este sim é examinado. E Deus Altíssimo disse sobre a nossa conduta ao sermos examinados com a morte, por exemplo, com a doença, com a pobreza. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. A tradução aproximada e resumida: iremos vos pôr à prova com a diminuição da fartura, com a morte, com a doença. E aqueles que são os bem-aventurados são aqueles que são pacientes, perseverantes, aquele que tem perseverança. E diz, o que eu devo dizer quando eu sou provado? Quando algum ente querido morre, quando eu estou doente ou algum parente doente e assim por diante, eu devo dizer: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Deus somos e a Deus retornaremos. Viagem
além da morte. As habitações das pessoas no paraíso. Por outra, os crentes que praticarem o bem terão por abrigo os jardins do paraíso, onde morarão eternamente e não ansiarão por mudar de sorte. Quanto aos crentes que praticam o bem, dar-lhes-emos um lar no paraíso, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente. Quão excelente é a recompensa dos caritativos, que perseveram e confiam em seu Senhor. E não serão nem as vossas riquezas, nem os vossos filhos que vos aproximarão dignamente de nós. Outros sim, serão os crentes que praticam o bem, que receberão uma multiplicada recompensa por tudo quanto tiverem feito e residirão seguros no paraíso. Porém, os que temerem seu Senhor terão palácios e além destes haverá outros prédios, abaixo dos quais correm os rios. Tal é a promessa de Alá, e Alá jamais falta a sua promessa. E quando olhares além, verás glórias e um magnífico reino. Alá prometeu aos crentes e às crentes jardins abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente, bem como abrigos encantadores, nos jardins do Éden. E a complacência de Alá é ainda maior do que isso. Tal é o magnífico benefício. Estarão em um jardim suspenso, onde não ouvirão futilidade alguma. Nele haverá um manancial fluente, nele haverá leitos elevados, e taças ao alcance da mão, e almofadas enfileiradas, e tapetes de seda estendidos. Estarão reclinados sobre almofadas forradas de brocado, e os frutos de ambos os jardins estarão ao seu alcance. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Deus somos e a Deus retornaremos. Deus Altíssimo seja disse sobre estes que falam esta palavra, creem nesta palavra e vivem esta palavra, disse sobre estes terão bênçãos de Deus sobre eles e estes são os guiados. Estes são aqueles que estão no caminho reto, no caminho da orientação. Concluímos com um exemplo muito simples. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, sofreu com a morte de vários de seus filhos durante a sua vida. Num episódio muito emocionante, ele está com o seu filho Ibrahim em suas mãos quando ele morreu. Morreu com menos de 2 anos de idade. E o seu olho lacrimejou, começou a chorar. Então as pessoas olharam para o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e pensaram que ele não pode chorar. Ele é profeta e ele tem que aceitar o destino que Deus deu para ele. Aí disseram para ele, o Senhor também chora? Aí ele disse, esta é uma misericórdia que Deus colocou nos corações das pessoas. E aí disse, nós choramos, o coração dói, o olho lacrimeja, porém não dizemos senão aquilo que agrada a Deus. E estamos tristes por nos despedir de ti, ó Ibrahim. Ou seja, eu fico triste, o coração dói, eu estou a chorar, mas tenho conformismo, eu me conformo com aquilo que Deus destinou para mim. Imagine, ele enterrando o seu filho com menos de 2 anos de idade. Diz estas palavras, ensinando às pessoas que devem aceitar aquilo que Deus decretou em suas vidas, serem agradecidos quando são examinados com o bem e também ser perseverantes quando são examinados com
o mal. Esta é a conduta do muçulmano e esta é uma reflexão, mais uma reflexão sobre a morte e sobre a viagem além da morte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Estamos aqui hoje dentro de uma mesquita. A mesquita é um lugar onde nós muçulmanos praticamos as nossas 5 orações diárias. Mesmo que a oração pode ser feita em qualquer lugar onde o muçulmano estiver, mas é melhor ser feita dentro de uma mesquita que a recompensa vai ser multiplicada mais. Essas orações também, eles são como uma proteção total para o ser humano. Uma proteção, quando a pessoa pratica essas orações, vai ter uma ligação direta com o nosso Criador. Ele para 5 ou 6 minutos e fica ligando, alimentando o espírito dele. Como nós alimentamos durante o dia o nosso corpo, comendo café de manhã, o almoço, o jantar, nós temos às vezes mais do que 3 refeições, nós precisamos também alimentar o nosso espírito. Parar 5 ou 6 minutos para fazer essa ligação com o nosso Criador, praticar essas orações, nós vamos ter mais uma força, a força da fé, a força de ter essa ligação forte com o nosso Criador para enfrentar a vida de uma forma melhor. E nós precisamos ser mais fortes, mais carregados para poder enfrentar esses desafios da nossa vida. Pedimos que nosso Deus, nosso Criador, nos ajude para preservar e ter esses momentos valiosos, importantes na nossa vida. Peço que Allah, que nosso Criador nos ajude para praticar e preservar e ter essa ligação forte com o nosso Criador. Ele é generoso e misericordioso. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. E agora vamos responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, sob supervisão dos teólogos islâmicos do Brasil. Respondendo às perguntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E damos início ao novo programa Respondendo às perguntas. Respondendo às perguntas sobre o Islã e os muçulmanos. Casamento de muçulmanos com cristãs ou judias. Eu ouvi falar que um muçulmano pode sim casar com uma cristã ou com uma judia. Pode mesmo? E se pode,
como ficam os filhos? Bom, Segue a religião do pai ou da mãe? o muçulmano ele pode casar com uma mulher que seja cristã ou judia. Por quê? Porque existe um vínculo aí de origem. Esse vínculo é a fé nos livros, nos profetas, nos mensageiros, no dia do final. Existe um vínculo aí. É permitido casar, uma seja judia ou cristã. Essa mulher, esposa do muçulmano, não é obrigada a se converter à religião islâmica. Não é obrigada. Ela pode se manter na sua religião e o muçulmano não pode obrigá-la e nem constrangê-la na sua religião. Não pode constrangê-la e nem obrigá-la a se converter ao Islã. Inclusive deve ajudá-la e protegê-la ainda, né? Em relação aos filhos, a educação fica com o casal, né? A educação fica com o casal, com bom senso e com juízo e bom senso o pai irá ensinar o ensinamento do Islã para os filhos, né? Simples. Para as mulheres muçulmanas, é obrigatório o casamento? É verdade que no Islã as mulheres são obrigadas a se casar? Isso não é islâmico. No Islã, o homem ele tem direito de escolher com quem ele quer casar e a mulher também tem direito de escolher com quem ela quer casar. Claro que existem sociedades que não é igual ao Brasil, onde o menino sai de casa e volta casado. A menina sai de casa, no outro dia, cadê onde é que você está, filha? Ah, casei lá fora, voltei. Agora já separei. Não, no Islã não é assim. Não funciona assim. Existem sociedades que funcionam, mas no Islã não. Por exemplo, porque a família é tão sagrada para nós muçulmanos que deve ser protegida e preservada. Mas a muçulmana, ela escolhe com quem ela quer casar. Não pode obrigá-la a casar se ela não quer. Ou não pode obrigar ela a separar. Ela tem direito de escolher com quem ela quer casar ou não. Cabe o pai, talvez. O pai ele pode sugerir alguém para a menina casar. É um direito do pai também. É um direito do pai escolher e preservar, procurar um homem, um jovem, digno, correto para casar com a sua filha. É um direito do pai. E é um direito dela dizer, não quero casar. Como é um direito dela dizer, pai, tem fulano da família tal, eu gostei dele, vou casar com ele, mas eu não vou lá falar. É você que vai tratar, isso é a função do pai, né? Então, a mulher, na religião islâmica, ao contrário que muitas pessoas imaginam, ela tem direito de escolher com quem ela quer casar e tem direito de escolher se ela quer separar também. Não interfere, a família aí tem sua importância, mas ela tem seu direito. O que não quer dizer que algumas sociedades inverte, mas estou falando de religião. E Deus sabe mais. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Convido você e a sua família a acompanhar uma nova apresentação da biografia e histórias da vida do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Jornada para Meca, inspirado na jornada de Ibn Batuta. O sol me guia durante o dia e à noite as estrelas são minhas companheiras. Os viajantes me alertaram que o perigo espreita em cada curva no caminho até Meca. Mas eu acredito que aqueles que desafiam os grandes perigos terão grandes recompensas. A busca de Ibn Batuta pelo conhecimento o levou até a China, Índia e mais de 40 países. Ele viajou 3 vezes mais que Marco Polo. Definindo o Jihad. O conhecimento vai se revelando. Grandes mulheres do Islã. Senhora, por favor, chega de derramar sangue.
Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu mandei. Eu sou muçulmana. Pelos deuses, eu não vou ficar aqui de novo. Bara, tudo que eu quero é conhecer o profeta. Você sabe o quanto eu esperei. Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Mohammed. Não houve nenhuma reunião secreta. Eu não a vejo já faz um tempo. Você não acha que... Eu sabia! Ela fugiu em outro camelo! As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Água, Ismael! Água! Água! Deus me salvou, Ismael! O que eles buscam, senhor, é religião. Eu os vi. Seus ídolos, centenas deles. As pessoas vêm de toda parte para idolatrá-los, fazer sacrifícios. Mas o mais importante do que os ídolos é a Kaaba sagrada. Na verdade, uma estrutura simples. Um cubo, 4 paredes. Dizem que é a casa de Deus. Meca não será maior que nós. Aquelas pessoas precisam vir para cá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com